Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do Biotalks. Hoje eu convido aqui a doutora Kátia Mansur. Doutora Kátia, muito bem-vinda e obrigado por tirar um tempo para falar com a gente, para explicar um pouquinho sobre sua área de pesquisa. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, só fazendo uma rápida introdução sobre a doutora Kátia, ela é geóloga, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora também em geologia pela mesma universidade. É professora do Instituto de Geociências e Departamento de Geologia da UFRJ e ministra aulas nas disciplinas de Geologia Geral e Geoconservação. Ela atua também nos cursos de pós-graduação em Geologia no IGEL, da UFRJ, e em Patrimônio Geopaleontológico no Museu Nacional da UFRJ. E tem experiências na área de geologia ambiental, hidrogeologia, conservação e popularização da ciência. Atuou por 29 anos no Serviço Geológico do Estado do Rio, onde coordenou o projeto Caminhos Geológicos desde a sua inauguração em 2001. E atualmente é diretora do Museu de Geodiversidade. Em 2014, recebeu o Prêmio Monteiro Lobato da Sociedade Brasileira de Geologia. Bom, doutora Kátia, para quem está no ensino médio, por exemplo, e está ali um pouco sem saber qual carreira seguir, a senhora poderia explicar o que é a carreira de um geólogo, o que faz a profissão, a área da geologia? Claro, um prazer. E convido, inclusive, para que todos, quem tiver interesse, quando a gente voltar, nos visitar lá, que a gente tem prazer, de vez em quando fazemos a geologia de portas abertas, então abrimos os laboratórios, a Universidade, a UFRJ tem Conhecendo a UFRJ, que é vários dias em que as pessoas, os alunos do ensino médio visitam a universidade, os vários departamentos, institutos, para conhecer, mas a geologia, nós ficamos no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, da UFRJ, Instituto de Geociências. É um departamento de geologia, junto com geologia, a gente tem meteorologia e geografia dentro desse Instituto de Geociências. A geologia é a ciência que estuda a Terra. E essa ciência, ela tem uma interface com muitas áreas do nosso dia a dia. A mais comum, talvez, seja essa de identificar as jazidas minerais que vão, posteriormente, serem usadas nos nossos materiais, né? Como eu falei, desde o petróleo, passando pelo ouro, pelas pedras preciosas, mas também pela areia, pela argila, pela brita, tudo aquilo que constrói, pela tinta, tudo aquilo que constrói o nosso dia a dia. Então, o geólogo, ele estuda a Terra e, a partir de entender como que esses materiais, em que tipo de ambiente esses materiais se formam, é possível fazer prospecção em determinados lugares, já focando naqueles bens. Por exemplo, o ouro vai ocorrer num determinado tipo de ambiente geológico. Então, se a gente quer encontrar uma jazida de ouro, a gente vai focar em áreas que têm uma evolução daquele tipo. Então, essa seria talvez o petróleo também vai nessa. Talvez essa seja a área da geologia que as pessoas mais conhecem. Mas também tem outras extremamente importantes, por exemplo, a hidrogeologia. A hidrogeologia vai tratar da água subterrânea. Às vezes, nós pensamos que existe mais água superficial, ou seja, em rios e lagos, água doce, né, do que água subterrânea, mas não. A gente, na Terra, mais do que 96% aproximadamente da água da Terra é água salgada, da superfície, né? Da água como um todo. Como um todo. Desses 4% que resta, quase esses 4% todo é gelo, que está lá nas calotas polares. E já é água doce, não é mais água salgada. E daí, desse que sobra, quase tudo é água subterrânea. A quantidade de água superficial em rios e lagos, ou mesmo na biosfera ou na atmosfera, é muito pequena em comparação com a própria água subterrânea. E essa água é uma água extremamente estratégica, porque ela não está sujeita à evaporação, ela está mais protegida da contaminação, porque
a contaminação, quando entra no solo, dependendo dessa composição do solo, ela pode se atenuando e chegar lá em profundidade já limpa. Uma água que entrou contaminada, ela pode chegar. Então, a gente tem uma água estratégica nos aquíferos. Também é uma água que abastece os rios. Por que os rios não secam quando a gente tem uma estiagem muito alta? Porque eles são abastecidos por água subterrânea na sua base, né? Então, as nascentes, o estudo das nascentes, a importância dos brejos e dos pântanos como ecossistemas também para infiltração de água, enfim. A água subterrânea, estudo dos aquíferos, porque o aquífero não é a água, o aquífero é o reservatório. O reservatório vai ser o quê? Vai ser sedimento, vai ser rocha. Então, para entender como que essa água vai circular nesse reservatório, como é o caso do petróleo, vai se estudar, um geólogo precisa entender como que são esses poros e se esses poros estão conectados como dentro desse aquífero para armazenar água e transmitir água, né? Então, isso é um trabalho do hidrogeólogo. Também existe a geologia de engenharia, que é muito importante também no nosso dia a dia, principalmente na cidade como Rio de Janeiro. Por que eu digo isso? Porque a gente tem muito acidente de movimento de massa, queda de bloco, de solo, e esse processo, ele pode ser contido através de obras de engenharia que vão ser estudadas antes do engenheiro fazer o cálculo. Quem vai fazer a identificação do processo é o geólogo. Então, o geólogo vai fazer a parte de preliminar para uma obra de contenção de encosta, por exemplo, que é tão comum na nossa Ele diria ali qual tipo de rocha, como é que é o solo daquela área, e com base nisso o engenheiro faria o cálculo da estrutura, seria exatamente. Isso? O risco, qual é a rocha que tipo de solo, como é que esse solo se comporta na presença de água, a espessura do solo para chegar até na rocha, para não haver aquela passagem de água no limite solo-rocha, enfim, todas essas coisas passam pela geologia de engenharia, que vai estudar barragem, túnel, a barragem de água, hidrelétrica, túnel, tudo isso um geólogo faz um estudo antes e durante. O acompanhamento de um túnel, por exemplo, é todo feito por geólogo, porque se tem uma fratura nesse maciço, se você vai passar com túnel, se essa fratura percolar a água, você tem que ter um jeito de direcionar essa água, ou interromper essa passagem, ou fazer uma série de procedimentos que aí vão ser necessários para que não fique caindo água dentro do seu túnel, e que essa água e que esse lugar não seja uma zona de fraqueza a ponto de desabar. Então, a geologia vai cuidar de área de risco. E aqui no Brasil a gente não tem, mas em outros lugares do mundo, embora a gente tenha os terremotos fraquinhos, mas terremoto e vulcão também é trabalho de geólogo, né? Que mais? Vai ter muito mais coisa. A tectônica global. Como que o nosso planeta funciona? A pesquisa de como funciona o nosso planeta, para poder pensar nas questões que vêm para o futuro. Como era o nosso planeta, como ele está e para onde que ele vai. As variações do nível relativo do mar, os estudos do passado, como é que era o nível há 5.000 anos atrás? Sabe como é que era aqui? Não, há 5.000 anos? Possivelmente a gente teria algumas ilhas onde é o rio, a Baixada Fluminense toda cheia de água, a região dos lagos seriam ilhas, o Cabo Frio, Búzios teriam umas ilhas de rocha, mas toda aquela planície em volta era mar. O mar estava alguns metros acima do nível atual. Então, isso tudo são estudos feitos por geólogos que vão nessa linha. Tem ainda toda a parte de geocronologia, que é o estudo da idade das rochas, para entender como que a Terra evoluiu ao longo do tempo, sedimentologia, estratigrafia, empilhamento das rochas no tempo e no espaço,
A geologia é muito ampla. Na verdade, a geologia é uma dessas ciências básicas, que ela interage com a química, a geoquímica, com a física, a geofísica, que vai estudar indiretamente o interior da Terra, né? E com a biologia, através da paleontologia. Então, é uma ciência muito ampla, e que você pode se especializar em geofísica, ser um geólogo especialista em geofísica, um geólogo especialista em geoquímica, e por aí vai. E eu devo estar esquecendo aqui de várias, não falei da geoconservação, que é a minha área, né? E da geologia ambiental, que estuda contaminações, por exemplo, de solo, de água, a fragilidade de ocupação de determinadas áreas, e a geoconservação, que é entender o patrimônio da terra e buscar a conservação desses lugares, que é uma espécie de geologia ambiental focada em lugares especiais da Terra. Bom, mas só a quantidade de possibilidades que a senhora mencionou. Então, se pensar em termos de empresa, a pessoa pode ir para empresas na área de engenharia civil, de construção civil, na área de extração de petróleo, na área de minerador, de mineração, né? Na área ambiental? Na área ambiental, seja para empresas de recuperação ambiental, ou seja, de consultoria ambiental, né, que no caso é uma das áreas que eu trabalho, mas também para os departamentos e para as secretarias de meio ambiente do governo. Sim. Seja o licenciamento de uma atividade poluidora, se ela vai impactar a água subterrânea, é preciso que esse licenciamento ele seja olhado através dos olhos de um profissional que entenda de água subterrânea. Da mesma maneira, a mineração, o licenciamento de uma mineração. Se ela vai depender de como que essa mineração vai evoluir no tempo e qual é o projeto de recuperação de área degradada, de mitigação de impactos, tudo isso vai depender de um olhar geológico, principalmente, por exemplo, se for em área costeira, porque a área costeira, ela responde muito rápido. É diferente, às vezes, de áreas mais do interior. Se você faz um mole de pedra adentrando no mar, arrisca, passado uns poucos anos, você tem o assoreamento e aliás, a acumulação, a sedimentação, melhor dizendo, ao longo desse mole de pedra. E pode gerar impactos importantes. E da mesma maneira que você faz acumulação de sedimento de um lado, no outro, se o sedimento não chega, você vai ter erosão. Então, você pode descompensar litoral, né? Então, isso tudo é parte de uma análise geológica, porque o geólogo trabalha com uma coisa que é o tempo, mas não é o tempo humano, não são 100 anos, são milhares, milhões, bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, esse tempo geológico, esse olhar para o passado, ajuda a entender um pouco os fenômenos, né? A gente passa 5 anos, é uma universidade que é de, pelo menos, por volta de 5 anos, pode ser feito um pouco menos, até em 4, mas, em geral, o tempo certinho mesmo para fazer no tempo normal são 5 anos, e basicamente se aprende todas as técnicas de análise, os nomes, que a nomenclatura é muito diferente, as palavras, os termos técnicos da geologia são muito diferentes daqueles corriqueiros, e por isso é uma ciência que fica, às vezes, muito distante da pessoa que não é iniciada nesses termos. Então, um texto que ele seja escrito, que não seja para popularização do conhecimento, ele pode ser um texto impossível de ser entendido por uma pessoa que não seja geólogo, por exemplo. Então, essa área também da divulgação científica é muito importante para atrair pessoas para a ciência, e para a ciência geológica em particular, né, que no nosso caso, a gente quer ver essa garotada toda na universidade lá com a gente. Não, que bom. E alguma dica que a senhora tem para quem quer seguir nessa área, para quem quer fazer geologia, e mais especificamente, ou ir para outra área da geologia, ou até mesmo para ir para a geodiversidade?
Eu aconselho sempre a buscar os sites das universidades. Em geral, todos eles dispõem de informações sobre o curso, tem material disponível, ou então tem museus, como é o nosso caso, que está associado ao Instituto de Geociências, onde está o Departamento de Geologia. Então, com isso, é possível conseguir essas informações. Ou então, muito legal também, para a escola que quiser, convide um geólogo para ir fazer uma palestra na escola, para responder as dúvidas dos estudantes. O Serviço Geológico do Brasil tem um site muito bom também, que explica bastante sobre geologia, sobre as áreas da geologia, e tem muitos. Nós temos também o nosso projeto Geoparque Costões e Lagunas, que é um projeto de geoparque que a gente tem aqui para o Rio de Janeiro, que tem muito material interessante no nosso site. A gente tem uns super-heróis geológicos, que são os superferas, que toda semana eles explicam o conceito da geologia. Por exemplo, essa semana que vai entrar agora, essa sexta-feira, já vou fazer um spoiler, o tema que os superferas vão ensinar para a gente são solos, né? O que são solos e como é que eles são classificados, como é que eles se formam. Isso fica onde? Passada, a gente falou de ciclo a gente tem um site que é Geoparque Costões e Lagunas. Tá, eu vou colocar aqui. .com. E lá a gente tem Facebook, tem Instagram, e é legal porque tem muito conceito, então de uma maneira muito simples. E se quiserem participação de algum geólogo, é só entrar em contato com a universidade. Mesmo nesse período de pandemia, é muito possível dar uma palestra sobre geologia online, já que agora virou uma coisa corriqueira, né? A gente acabou descobrindo na marra que é possível fazer essas coisas. Então, por exemplo, se a sua escola tem interesse em fazer uma semana sobre profissões e quiser que um geólogo vá falar sobre o que é geologia, entrar em contato com uma universidade do estado, daqui do nosso estado do Rio. Aqui a gente tem, na cidade do Rio, a gente tem, na cidade do Rio não, no estado do Rio, a gente tem geologia na UERJ, na Rural e na UFRJ, né, que eu sou. Então, tem 3, na UF tem geofísica, né, enfim. Não, bom saber, bom saber. Até vou deixar os sites aqui, todos que a senhora mencionou, do museu, dos geoparques, do próprio GEO. A página da geologia tem separado ou não? Tem separada. A página da geologia está lá com quais são os laboratórios que a gente tem, os contatos dos professores e o contato da coordenação, que eu acho que é uma coisa bem legal, bem interessante, quer saber o que é geodiversidade, quer saber o que é geologia, vamos conversar com o geólogo, né? Vamos conversar com um geógrafo que trabalha com geodiversidade, porque o olhar do geólogo é de um jeito, o olhar do geógrafo é de outro, é que nem olhar para solo. O geólogo vai olhar o solo pensando que o solo é uma rocha que se alterou, o agrônomo vai olhar no contexto da fertilidade daquele solo, né? O arqueólogo vai olhar se ele tem algum vestígio de uma civilização, e por aí vai. Cada um vai ter um olhar diferente. Geodiversidade, bacana da geodiversidade é isso, é que ela comporta muitas áreas e comporta muitos olhares, e que eles se complementam e dão essa visão holística da Terra, uma visão integrada, onde a Terra não é vista compartimentada, e sim como um sistema, né, que envolve todos os seus aspectos, desde aquilo que a gente chama de sistema do geodínamo, que é a interação do núcleo da Terra, o interno e externo, passando pelo sistema da tectônica de placas, chegando pelo sistema do clima, onde as rochas vão entrar em contato com a biosfera, com a atmosfera e com a hidrosfera. Então, esse olhar integrado, a geodiversidade pode dar. Até bacana a senhora falar a questão do solo. Eu estou fazendo uma série de entrevistas com profissionais e que estão direto ou indiretamente relacionados a isso, né?
Então veio o Dr. Rodrigo, da Embrapa, falando sobre a análise do microbioma de raízes e do solo, como que isso influencia essa qualidade do solo para o desenvolvimento vegetal. Aí veio o Dr. Antônio Guerra, falando um pouco também sobre geomorfologia e a área de pesquisa dele, agora a senhora. Então, a gente está vendo aqui uma gama de formas de se pesquisar que, na verdade, elas estão conversando, né? E isso é muito bacana. Exatamente, exatamente. Essa era a intenção dessa colocação, mostrar que o olhar de cada profissional, né, ele vai dar o tom da fala dele, né? Eu vou sempre cair nas rochas, mas certamente todos os aspectos relacionados, se você chamar um paleontólogo para falar de fósseis, ele certamente vai falar muito de vida, né? Mas da vida do passado. E aí, por aí vai. Até uma boa ideia, vou chamar um paleontólogo para falar também. Tem paleontólogos muito bons aqui no estado. Você vai encontrar, certamente. E tem um outro tema que eu acho que é muito interessante, que eu também sugiro. Estou aqui aproveitando para dar pitaco no seu... Ótimo. Pode, com certeza pode mandar. Tem um tema que eu acho muito interessante, que vale a pena discutir, que é antropoceno, que é esse novo tempo geológico que está sendo discutido aí como um tempo em que há uma interação do ser humano com a Terra e que ele deixou, que nós estamos deixando uma marca nesse planeta e que isso seria um novo tempo. E tem pessoas que trabalham com esse tema, fazem palestras sensacionais, e eu te aconselho a esse tema, porque é um tema muito específico, mas ele para a gente entender nosso papel, né, no planeta, o valor da conservação ambiental, da necessidade da gente pensar a Terra como um sistema que se renova, mas que tem alguns aspectos, por exemplo, os recursos minerais não são renováveis, né? Da mesma maneira, você pode plantar uma floresta, né? E aí, claro que ela dificilmente vai ter a diversidade que uma floresta nativa tem, mas você pode esperar e deixar seus 100 anos, 200 anos, e esperar que ela vai ser bastante próxima de uma característica mais natural. Mas os recursos minerais, como eu falei, o diferencial é o tempo. Enquanto um recurso renovável, ele tem esse nome, porque ele pode se renovar numa geração, os recursos minerais, eles não têm essa renovação nesse tempo. Esse é o conceito, né, de uma geração. A gente pode levar milhões de anos para formar uma rocha. Então, uma jazida, ela é fruto de uma evolução de milhões, às vezes bilhões de anos. E isso a gente tem que levar em consideração, se a gente quer pensar no futuro para as pessoas que vêm depois da gente, né? Então, todas essas questões ambientais, filosóficas até, né, que envolvem o papel de nós enquanto parte da natureza, né, nesse planeta, eu acho que tudo isso precisa ser bastante trabalhado, falado, né? Falado mesmo, e fazer pensar, porque as gerações que vão nos suceder, elas certamente estão herdando um planeta pior, né, do que nós recebemos. Então, essa discussão precisa ser feita. Bom, doutora Kátia, muito obrigado, gostaria de agradecer. Eu que agradeço. Eu aprendi muito, para mim foi um tema novo, né? E aí, além da curiosidade de passar esse tema, que todas as outras entrevistas que eu chamo eu já tenho a curiosidade, mas geralmente eu já sei um pouco mais. Essa para mim foi super novidade, então teve ali um outro critério também que para eu aprender também. Foi super bacana e só tenho a agradecer a senhora. Eu que agradeço o convite e gostei demais de saber que essa discussão ela entra na discussão com seus alunos, entra
possibilidade de tratar desse tema que às vezes fica tão dentro da universidade, tão no meio acadêmico, e que não chega, em geral, nas pessoas. E essa oportunidade eu agradeço de verdade, de coração. Bom, pessoal, só deixar uma última mensagem. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com alguém que você sabe que está interessado, que vai gostar, porque vai ajudar a gente a trazer mais pesquisadores para estar conversando um pouquinho aqui, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.